Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e convido você e a sua família a virem a estar entre nós. Creio que serão todos muito abençoados. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Ageu 2, 18 a 19. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Sabe por que nada estava produzindo, andando na vida deles? Porque quando eles voltaram do exílio, eles deveriam, essa foi a direção, reconstruir o templo do Senhor, que estava em ruínas. Mas quando eles sofreram, tiveram uns probleminhas, sofreram uma oposição, eles desanimaram, pararam e foram deixando. E cada um foi se envolvendo com as suas próprias coisas, foram reconstruir as suas casas, cuidar cada um da sua vida e deixar o templo lá. E assim permaneceu por 16 anos. Quando eles já estavam numa situação de desespero. Porque eles trabalhavam muito, plantavam, lutavam e não tinham resultado de nada. Por quê? Aí o profeta Ageu, usado por Deus, disse a eles por quê. Inclusive uma pergunta que Deus fez a eles. Olha, aliás, o Senhor mostrou para eles, melhor dizendo. Olha onde os seus caminhos os levaram. Olha o que as escolhas de vocês fizeram com a vida de vocês. Escolhas erradas. Eles tiraram Deus do primeiro lugar. Prioridades erradas. Deixaram de dar prioridade a Deus, de manter a prioridade certa, que é Deus no seu lugar, que é o primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E então, as coisas que você precisa serão acrescentadas. Aí você não busca a Deus. Você deixa Deus lá. E vai cuidar da sua própria vida. O que começa a acontecer? A bênção é retirada. As coisas começam a amarrar. Foi isso que aconteceu. Isso acontece hoje. É impressionante que isso aqui aconteceu no ano 500 e alguma coisa antes de Cristo. Nós estamos em 2016. 2016, depois de Cristo. E as pessoas continuam cometendo os mesmos erros. Elas deixam as coisas espirituais. Elas deixam as coisas de Deus em segundo plano. Elas largam para lá. Elas não valorizam as coisas espirituais. Elas não dão prioridade a Deus e às coisas de Deus. Elas não priorizam a vida espiritual delas. E é sabido que a parte mais importante de cada um de nós é a nossa vida espiritual. E se a sua vida espiritual não vai bem,
consequentemente, todo o resto também não vai caminhar bem. Para a sua vida espiritual, para a sua vida caminhar bem, a sua vida espiritual precisa estar caminhando bem, ela precisa estar sendo priorizada. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, inclusive cristãos, não priorizam a vida espiritual. Dão prioridade a coisas erradas. Não dão prioridade a Deus. A vida espiritual. Não priorizam o que deve ser priorizado. Primeiro Deus, primeiro as coisas de Deus, primeiro agradar a Deus. Todo mundo deveria, a primeira coisa do dia, ao abrir os olhos, agradecer a Deus e já escorregar da cama de joelhos e falar com Deus. Todo mundo deveria ter um tempo reservado para estar com Deus. Mas todo mundo tende a dizer, eu não tenho tempo. Às vezes nem para ir às reuniões, para estar no culto. Mas ele quer a bênção de Deus. E tem ainda os argumentos, porque se eu ler lá no capítulo 1 de Ageu, eles tinham as desculpas deles. Ah, não é tempo, não é hora. Todo mundo tem suas desculpas. Ah, então, Deus me entende. Primeira coisa, Deus não entende quando você não o obedece. Deus sabe do meu coração. Preste atenção, a fé sem obras é morta. Não adianta você ter um discurso bonito e não ter obras. Então, tudo isso são palavras ao vento. Isso não serve para nada. Aí as pessoas, elas vão. Não, porque quando eu conseguir terminar isso, então eu vou fazer. Quando? Se você não colocar força para fazer o que é certo, você não vai fazer. Porque muitas vezes não temos vontade de fazer o que é certo. E nós temos que fazer o que é certo, independente de ter vontade. E se você não colocar força para fazer, você não vai fazer. Isso é sabido. Se você não colocar força, você não vai fazer. Você precisa aprender a colocar força no que você deve, naquilo que Deus espera que você coloque, ir lá e fazer o que Deus espera que você faça, que é priorizá-lo acima de tudo. Por que as pessoas normalmente não têm tempo? Porque hoje tem gente que está aí em 500 grupos no WhatsApp. Você deveria cortar isso aí. Porque isso só suga o seu tempo e não te dá retorno nenhum. Não sei nem quantas contas nas redes sociais. É Facebook, Twitter, Instagram, é tanta coisa. Imagina administrar tudo isso. No final das contas, que retorno que você tem? Talvez você busca informações várias, mas informação não significa formação. Talvez formação mesmo você não tem. Você sabe de muita coisa, não tem formação nenhuma. Você não retém o que é bom, porque acaba se envolvendo com muitas coisas. É impressionante o vício que as pessoas têm no celular, com o celular. Tem gente que é viciada. Ela morre. Ela entra em pânico se ela não vê o celular dela por perto. Normalmente é aquela história, cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? E alguns ainda usam a expressão, não, eu não posso desligar o celular, eu tenho filho, eu não posso desligar porque eu tenho isso. E eu fico pensando, como é que a minha mãe me criou sem celular? Eu criei meus filhos sem celular. Eu criei meus filhos e eu não tinha celular. Eu não tinha celular. Meus filhos não tinham celular para eu manter contato. Tá todo mundo bem, eu estou aqui. Mamãe me criou sem celular. Viajava e muitas vezes nem telefone em casa não tinha. Às vezes não tinha telefone em casa. Ela viajava, a gente ficava lá, ela voltava, estava todo mundo vivo. Tudo uma maravilha. Ninguém
não tinha nada errado. Criei meus filhos sem celular. Também está todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo vivo. Está tudo tranquilo. Então, eu fico vendo que, na verdade, os tempos mudaram. Né? As pessoas começam a pegar a mentalidade desse mundo, que nada é feito, as coisas não são feitas para durar, as coisas são descartáveis, as pessoas estão cada vez mais superficiais, cada vez mais. A ideia sempre, a imagem, é interessante como as pessoas, tudo é foto. Antigamente a gente vivia o momento. Aqui, hoje em dia, se a pessoa não fotografar, ela não viveu. Só quando ela fotografa é que ela vive o momento. Ela não vive. Viver mesmo, desfrutar, não desfruta. Para ela, o que significa é fotografar. Fotografei, pronto, eu estou vivendo já o momento. Você vê que as pessoas, elas são cada vez mais rasas, superficiais. Elas só se preocupam em vender uma imagem. Porque você pode ver, no Facebook todo mundo está feliz. Ninguém tem problema, ninguém tem defeito, todas as comidas são maravilhosas. Entendeu? É só maravilha. E as pessoas começam a se envolver com isso. Claro que elas não vão ter tempo. Elas não têm tempo. Elas dizem, eu não tenho tempo. E muitas vezes a questão da falta de tempo, porque todo mundo tem 24 horas, é que elas não sabem mais viver sem essas coisas todas que são assassinos do tempo. Celular, as redes sociais são assassinos do tempo. E a maioria já não sabe mais cortar isso da vida. Não sabe viver mais sem isso. E vivem obcecados. Consequentemente, o tempo que ele poderia estar buscando a Deus, orando a Deus, falando com Deus, indo para a igreja levando os filhos, ele está envolvido com um monte de coisas. Quantas famílias que todo mundo senta na mesa para comer, cada um está com o seu celular, o garfo aqui olhando para a tela do celular, o garfo aqui olhando para a tela do celular, olhando para o celular. Todo mundo, ninguém conversa, ninguém está vendo ninguém. Ninguém está vendo nem o que está comendo, não está nem sentindo o gosto da comida. Compreendeu? Que eu quero mostrar para você que quantas pessoas que não estão dando prioridade a Deus com a desculpa que não tem tempo. Cada um no seu tempo tem as suas desculpas para não manter Deus no seu lugar, que é o primeiro. E aí o que aconteceu nos tempos de Ageu? As coisas amarraram. O povo entrou em pânico, trabalhava muito, plantava, mas o trabalho foi prejudicado, esperavam um resultado, mas tinha outro, estava tudo amarrado. E aí o Ageu veio com a palavra do Senhor e disse, olha onde os seus caminhos os levaram. Vocês abandonaram o templo do Senhor e cada um foi cuidar de forma egoísta da sua própria vida. E nos dias de hoje não tem sido diferente. Talvez Deus está dizendo isso para você, olha onde os seus caminhos têm te levado. Você não tem priorizado a Deus com a desculpa que você não tem tempo. Você não tem tempo, mas você não tem tempo para estar no templo, não tem tempo para buscar Deus, mas tem tempo para ver todos os programas, as novelas, as séries, para acompanhar e manter em dia as suas contas nas redes sociais, responder todas as mensagens, todos os 500 grupos que você está no WhatsApp. Se você não parar e fazer cortes na sua vida, isso está só sugando de você, está mantendo você numa vida superficial, rasa, não está te levando a lugar nenhum, uma insatisfação,
e a sua vida não está progredindo e você não está tendo resultado. Então a situação deles estava assim, nada dava. Nada. Nada ia. A videira, a figueira, a romeira, a oliveira, nada dava seu fruto. Tudo que eles colocavam a mão não ia. Por quê? Porque a parte espiritual, o templo do Senhor tinha sido deixado de lado. Por isso que nada andava na vida deles. Mas quando eles ouviram a voz do Senhor e obedeceram a Deus, e voltaram à reconstrução, e lançaram, como diz aqui, os fundamentos do templo, foram lançados. Deus disse, a partir de hoje, tudo que não estava dando certo, vai passar a dar. E eu creio que é o mesmo que Deus está falando com você. Talvez até hoje, as coisas, você tenta um projeto aqui, você já tentou o projeto da videira, o projeto da figueira, o projeto da romeira, o projeto da oliveira, você já tentou todos os projetos, todos deram errado. Nada deu certo. Todos os seus projetos têm dado errado. As coisas não têm andado. Você tenta de cá, não dá. Você tenta de lá, não dá. Você tenta. Não, agora eu vou tentar o projeto da figueira, não dá. O projeto da videira, não dá. Da romeira, não, agora da romeira vai dar certo, não dá. Da figueira, não, da figueira vai dar. Não, agora vai dar. Da oliveira vai dar, não dá também. Estava assim na vida deles. Mas o dia que eles obedeceram à voz do Senhor, e os fundamentos do templo foram lançados, o Senhor disse, a partir de hoje, amo isso aqui, ó. De hoje em diante abençoarei vocês. Deus está dizendo claro para você. Corta a figueira que não dá fruto da sua vida. Corta essas influências ruins. Corta os assassinos do tempo. Faça cortes na sua vida. Mexa onde for preciso e coloca Deus em primeiro lugar. Se volta para Deus, prioriza a sua vida espiritual, leva a sua família para Deus, coloca Deus no seio da sua família. E Deus vai começar a te abençoar. Se você tomar essa decisão hoje, a bênção do Senhor vai repousar sobre a sua vida. De hoje em diante, eu te abençoarei vocês. Deus está lhe garantindo. A vida do povo não estava andando porque eles estavam na direção errada. Eles estavam priorizando a coisa errada. Cada um estava cuidando da sua própria vida, construindo as suas casas e abandonaram o templo do Senhor. Quando eles voltaram à construção do templo, a bênção do Senhor passou a estar na vida deles. A hora que você tomar a decisão, se você tomar hoje a decisão de se voltar para Deus, de priorizar a Deus, de colocar Deus como prioridade da sua vida, priorizar a sua vida espiritual, cortar da sua vida tudo que está roubando o seu tempo e te afastando de Deus, a bênção do Senhor virá sobre você e sobre a sua casa. Deus está lhe garantindo que Ele quer te abençoar. Eu creio que você está aí e muitas coisas têm dado errado. Talvez tudo está dando errado. Mas por quê? Porque Deus não é a prioridade da sua vida. Porque a sua vida espiritual não tem sido a prioridade da sua vida. Porque Deus não ocupa o lugar que Ele deve ocupar, que é o primeiro lugar. Talvez hoje você tenha tempo para tudo, menos para Deus. Você está vivendo uma vida fútil, inútil, rasa, superficial, com a mentalidade desse mundo que nada é feito para durar, um mundo líquido, onde cada dia mais nós vemos tudo que é sólido vem se desfazendo e desaparecendo. Ei! Se volta para Deus e se esconda no esconderijo do Altíssimo,
prioriza a tua vida espiritual, prioriza Deus e Deus vai te abençoar. Tudo que não tem andado, Ele está dizendo, a partir de hoje em diante, eu te abençoarei. Se você passar a priorizar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, de hoje em diante, eu te abençoarei, a palavra dele para você. Foi a mesma palavra que ele liberou para o povo lá. Quando eles passaram a dar prioridade ao que devia ter prioridade, que era a reconstrução do templo, que era a parte mais importante da vida deles, que era a parte espiritual. Prioriza a tua vida espiritual. E da mesma maneira que Deus prometeu que a partir daquele dia abençoaria grandemente a vida deles, Ele está dizendo a você que a partir de hoje, se você o priorizar, Ele vai te abençoar. Levanta daí e toma decisões. Toma decisão. A decisão da sua vida. Deus vai ser a prioridade da minha vida. Minha vida espiritual passa a ser a prioridade da minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E então todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Se está faltando bênção na sua vida, é porque Deus não está em primeiro lugar. Se as coisas não estão andando na sua vida, é porque Deus não tem sido a prioridade da sua vida. Quando Deus passou a ser a prioridade, o templo, a reconstrução do templo, passou a ser a prioridade da vida deles, a bênção do Senhor passou a estar sobre eles. Você tem que entender isso. O lugar de Deus é o primeiro. Deus deve ser a prioridade da sua vida. Coloca Deus como prioridade da sua vida. Dê valor às coisas espirituais. Prioriza a sua vida espiritual. Valoriza a sua vida espiritual. Invista na sua vida espiritual. E você vai ver tudo que não estava caminhando vai passar a caminhar. Faça o que você sabe que tem que fazer. Acerta as pendências. Peça perdão para quem tem que pedir. Conserta, corta da tua vida o que precisa ser cortado. Põe a sua vida em ordem, ajusta a sua vida ao padrão bíblico. E Deus te abençoará sob maneira. E eu deixo mais uma vez essa frase. Até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhora Gabriela, como era a vida espiritual da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Bom, a minha vida era sem perspectiva, né? Entrava ano, saía ano, completamente sem perspectiva nenhuma, sem mudança, o que vinha era lucro, né? Não tinha expectativa nenhuma. E realmente não tinha sonhos nenhum. E hoje, colocando em prática essa fé que é ministrada no Ministério Mudança de Vida, como está a vida espiritual da senhora? Então, conforme foi passando o tempo, eu aprendi que o projeto de conquista é muito importante, porque a gente não coloca só num papel, a gente começa a acreditar naquilo. Eu pedi para Deus muito me ajudar a colocar no projeto o que eu preciso, porque não tinha que ser da minha mente, nem do meu coração, tinha que ser Ele que me desse, porque assim eu acredito que realiza, né? E eu coloquei do ano passado coisas que a hora que eu olho hoje, falo, nossa, aconteceu, né? Foi Deus que colocou esse desejo no meu coração. Eu não tinha emprego, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha nenhuma profissão. E hoje eu tenho uma profissão, eu sou alguém, né? Eu tenho uma perspectiva de vida, eu tenho sonhos e tenho projetos que estão sendo realizados a cada dia. Todos os dias estão sendo realizados meus projetos. Hoje, jejum dos meus projetos de conquista, a senhora me dizia que a cada ano, quando a senhora começou a manifestar essa fé que é liberada aqui no Ministério, a senhora entra de cabeça nesse projeto, jejum, 7 horas de separação, num domingo. Qual que é a importância dessa prática na vida da senhora? É muito importante, porque são sementes, né? Sementes e
Quando eu vim para a igreja, eu estava completamente destruída e hoje eu tenho uma mudança de vida, né? Foi assim que eu comecei a mudar a minha vida, plantando. A família, às vezes, questiona o fato de estar muito ausente, aniversários, festas. Estou aqui, estou presente porque a minha vida é mais importante com o Senhor, né? A minha vida espiritual não tem preço. E aí eu estou plantando. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra mude a visão dessa pessoa. Que abra os olhos dela, Senhor. Que ela veja tudo que ela não estava vendo. Que ela decida viver de forma profunda, ir para um lugar profundo, sair desse raso, superficial. Fazer coisas que realmente vai trazer solidez, consistência. E não essas coisas fúteis, inúteis, que talvez ela venha se envolvendo. Que ela se envolva com as coisas certas, que é a tua palavra. Que ela priorize a vida espiritual dela. Que ela dê ao Senhor o primeiro lugar. Que ela vive em conformidade com a sua palavra. E o Senhor vai abençoar. O Senhor vai abençoar. O Senhor está dizendo, eu vou te abençoar. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos para oração, responda, define situações e socorra. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço, meu Deus, vitórias, soluções, milagres, socorro para cada um. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Prospera cada pessoa, Senhor. Eu peço, prospera grandemente, desperta mais semeadores. Se essa pessoa tem sido muito abençoada pelo programa Mudança de Vida hoje, sem semear, se ela passar a semear, vai ser ainda mais abençoada, porque essa é uma boa terra. Quem tem plantado aqui tem sido honrado e todos têm testemunhado acerca disso. Eu tenho visto a quantidade de pessoas que testemunham, Senhor, a mudança da vida após passarem a semear no programa Mudança de Vida hoje. Então desperta mais semeadores. E onde esse programa estiver chegando, que uma mudança de mente, de visão, de comportamento esteja chegando também. Obrigada a Deus, amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida.